Olá, bem-vindos ao Expoente. Neste vídeo vão ser resolvidas as questões 4 e 5 da segunda fase de 2019 do Exame Final Nacional de Matemática A. A pergunta 4 diz o seguinte: o nível N de um som medido em decibéis é função da sua intensidade e medida em microwatts por metro quadrado, de acordo com a igualdade N é igual a 60 mais 10 logaritmo de base 10 da intensidade, com a intensidade maior do que zero. Relativamente ao som de um despertador, sabe-se que, aumentando a sua intensidade em 150 microwatts por metro quadrado, o seu nível passa a ser 1,4% do quadrado do nível inicial. Determine, recorrendo à calculadora gráfica, o valor da intensidade inicial do som desse despertador, sabendo que pertence ao intervalo 20-80 e que nesse intervalo esse valor é único. Não justifica a validade do resultado obtido na calculadora e na nossa resposta vamos apresentar uma equação que nos permita resolver o problema, reproduzir os gráficos das funções visualizadas na calculadora que nos permitem obter o valor pedido e apresentar esse valor a microwatts por metro quadrado arredondado às unidades. Portanto, o que é que nós queremos saber? A intensidade inicial, que vou denominar por I maiúsculo e um I minúsculo em índice. E a esta intensidade inicial está relacionado um nível inicial. Mais uma vez, vou colocar o I em índice para sabermos que este valor é o nível inicial. E como é que relacionamos o nível inicial com a intensidade inicial? Exatamente com esta expressão que nos dão no enunciado. Portanto, se eu quiser saber o nível inicial, vou então dizer que é igual a 60 mais 10 vezes o logaritmo de base de 10 e agora da intensidade inicial. Lá está. Posteriormente, no enunciado, dizem-nos que se aumentarmos a intensidade em 150 microwatts por metro quadrado, então o nível passa a ser 1,4% do quadrado do nível inicial. Ou seja, temos aqui também um valor de nível e um valor de intensidade que se relacionam com a intensidade inicial e com o nível inicial. Como? Este valor de intensidade é a intensidade inicial mais 150, ou seja, aumentarmos a intensidade em 150 microwatts por metro quadrado, e o nível passa a ser 1,4% do quadrado do nível inicial, ou seja, o nível inicial ao quadrado. E como é que relacionamos mais uma vez o nível e a intensidade? Este par com a igualdade dada no enunciado, ou seja, que o N vai ser igual a 60 mais 10 logaritmo de base 10 da intensidade. Mas, se substituir este valor do nível por esta igualdade aqui, e também se substituir a intensidade por esta igualdade aqui, já conseguimos ir de encontro ao que nos pedem no enunciado, que é o valor da intensidade inicial. Ora, então, vamos fazer essa substituição. 1,4% do nível inicial ao quadrado vai ser igual a 60 mais 10 logaritmo de base 10 da intensidade. Este valor de intensidade já tínhamos dito que é igual à intensidade inicial mais 150. E ainda podemos mudar um pouco mais e ter apenas uma variável, a intensidade inicial. Como? Porque este valor de nível inicial vai depender da intensidade inicial. Portanto, vamos fazer esta substituição. Vou mudar 1,4% para 0,014 e agora o nível inicial que está ao quadrado, 60 mais 10 logaritmo de base 10 da intensidade inicial, a tal substituição, ao quadrado. E isto vai ser igual, vou apenas passar aqui para baixo, e isto vai ser igual então ao que já tínhamos anteriormente, 60
mais 10 logaritmo de base 10 da intensidade inicial mais 150. Portanto, temos uma equação com uma incógnita. Portanto, é possível descobrir esta incógnita, a intensidade inicial. Como? Recorrendo à calculadora gráfica. Portanto, o primeiro membro da igualdade vou dizer que vai ser a função f, por exemplo, de intensidade em função da intensidade I, e o segundo membro vai ser a função g, também em função da intensidade inicial. Portanto, colocando na calculadora as nossas equações, temos aqui então a função g e deste lado a função f. O x aqui na calculadora é então a nossa variável intensidade inicial. Portanto, já podemos visualizar o gráfico destas funções. Recomendo apenas que ajustemos a visualização da janela para o intervalo que nos é dado. Entre 20 e 80 já sabemos que vai ser a interseção destas duas funções. No entanto, adaptei a minha janela para 10 e 90, para não ficar muito justo, porque eu não sabia se a interseção ia ser, por exemplo, 21 ou 79. Portanto, gosto sempre de dar mais alguma margem. Posteriormente, então, conseguimos visualizar o gráfico das duas funções. Ora, cá estão elas. Portanto, recorrendo à opção Gsolve e posteriormente carregando em F5 novamente para obterem a interseção, vamos reparar que temos as coordenadas do ponto de interseção 50,16 em abscissa e a ordenada deste ponto 83,013. Portanto, se as nossas duas funções eram em função da intensidade, então no eixo horizontal nas abscissas vamos ter o valor das intensidades e, portanto, o valor que andamos à procura é 50,16, a intensidade inicial do som do despertador. O que temos que fazer é reproduzir este gráfico, uma vez que a equação que nos permite resolver o problema é esta equação. Ora então, reproduzindo o gráfico, temos as nossas estas ordenadas, o eixo das abscissas. Podemos já colocar aqui o 20 e o 80. Nós podemos só reproduzir o gráfico neste intervalo. Esta era a função g e, portanto, o que nós temos é a nossa função g mais horizontal neste intervalo. A nossa função f cresce mais rapidamente neste intervalo e, portanto, elas intersetam-se mais ou menos em 50,16. Temos que identificar as nossas funções e, portanto, podemos agora apresentar o valor solicitado, ou seja, a resposta é que a intensidade inicial é aproximadamente 50, porque nos pedem as unidades, 50 microwatts por metro quadrado. A pergunta 5 diz o seguinte: para um certo número real, k é contínua em R a função f definida por esta função por ramos, ou seja, f de x é igual ao logaritmo de base 3 de k se o x for igual a 1, ou então f de x é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 se o x for diferente de 1. Qual é o valor de k? Portanto, o que nós aqui temos como chave da resolução do problema é que f é contínua em R. E, portanto, para f ser contínua em R, nós sabemos que o f de 1 vai ter que ser igual ao limite da função quando x tende para 1 à esquerda e também ao limite da função quando x tende para 1 à direita.
E é por aqui que nós vamos conseguir resolver o problema. Porquê o 1? Porque é o ponto de descontinuidade da função. Ora então, vamos calcular o f de 1. O f de 1, vou utilizar a função quando x é igual a 1, vai ser igual ao logaritmo de base 3 de k. E daqui já não conseguimos saber mais nada, por enquanto. Vamos então calcular o limite da função. Ora, só precisamos de calcular o limite da função, vai ser igual à esquerda e à direita, portanto, vou apenas fazer o limite quando x tende para 1 de f de x, que vai ser igual ao limite quando x tende para 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, que vai ser igual ao limite quando x tende para 1. Em cima temos a diferença dos quadrados, portanto, vou abrir com x menos 1, x mais 1, aqui é igual à diferença dos quadrados, sobre x menos 1, para que possa cortar em baixo. Ou seja, o limite quando x tende para 1 de x mais 1. E agora já não temos nenhuma indeterminação. Portanto, aqui temos 1 mais 1, que é igual a 2. Ao início tínhamos 0 sobre 0. Portanto, 1 ao quadrado é 1 menos 1, que dá 0, sobre 1 menos 1, que dá 0. Portanto, já sabemos que o limite da função quando x tende para 1 é 2. E este limite também vai ser igual a f de 1, que é igual a logaritmo de base 3 de k. Portanto, nós podemos escrever que 2 é igual ao logaritmo de base 3 de k, ou seja, se eu quiser ficar com o k de um lado, o que vai acontecer vai ser que o 2 vai ficar ao expoente e o 3 vai passar a ser a base desta potência. Portanto, 3 ao quadrado vai ser igual a k, ou seja, que o k vai ser igual a 9. Portanto, a resposta correta é a linha D. Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.